Eu demorei 12 anos para ler esse livro. 12 anos. Red Rising foi lançado em 2014. Em 2014, eu já ouvia as pessoas falando sobre ele. Em 2014, eu já tinha ele na fila mental de vou ler logo. E em 2026, eu finalmente abri a primeira página. E sabe o que eu pensei quando eu terminei semana passada? Que erro foi esse? Não o de ler, o de ter esperado tanto tempo. Porque Fúria Vermelha, ou Red Rising, como eu prefiro chamar, é exatamente o tipo de livro que te faz querer ligar para alguém às 2 da manhã para falar: você já leu isso? Mas antes de mergulhar no livro em si, eu preciso ser honesto sobre uma coisa. Eu cheguei atrasado. E não foi por preguiça. Foram 3 motivos e nenhum deles culpa minha. O primeiro motivo está aqui, impresso na capa, literalmente. Está escrito uma história de vingança, e aí tudo bem, e de conquista de poder, beleza, comparada a Jogos Vorazes e a Guerra dos Tronos. Aqui, ó. Bem aqui. Vou colar aí na tela. Eu entendo o marketing, você comparar o livro novo aos colossos, para as pessoas entenderem o território. Faz muito sentido no papel. Mas para mim, pessoalmente, esse argumento disparou na direção errada. Completamente errada. Meu território sempre foi fantasia, ficção científica, distopias, alguns thrillers até. E, em geral, mundos que não poupam o leitor. Então a comparação com o livro de Young Adult meio que me deslocou um pouco do mapa. E, na época, Game of Thrones, bom, naquela época tudo era comparado a Game of Thrones. Absolutamente tudo. Todo livro com política e morte de personagens, ou Inverno no Horizonte, virava o novo Game of Thrones. A comparação perdeu o sentido de tanto ser usada. Ao invés das duas referências me atraírem, elas se cancelaram. O que é uma pena, porque Red Rising é mais do que Jogos Vorazes, muito mais. E tem a brutalidade política de Game of Thrones sem precisar do sobrenome dele para existir. Mas eu só fui descobrir isso 12 anos depois. Bom, Red Rising Fúria Vermelha se passa no futuro distante, onde a humanidade colonizou o sistema solar e a sociedade foi reorganizada em castas, chamada de cores. Cada cor tem um papel fixo, uma função determinada, uma posição na hierarquia. No topo estão os dourados, uma elite que se enxerga como evolução perfeita da humanidade. E eles têm modificações genéticas, mas enfim, não vou entrar em detalhes. Eles governam tudo com uma mistura de brutalidade e elegância romana. Na base, temos os vermelhos, mineradores que vivem no subsolo de Marte. Convencidos de que estão sacrificando suas vidas para terraformar o planeta e preparar o caminho para a humanidade. Trabalhadores que acreditam estar construindo o futuro que nunca vão ver. Daryl, protagonista, é um desses vermelhos, que é chamado de Helldiver, mergulhador do inferno. Ele é jovem, apaixonado, cheio de convicção, então ele descobre algo que vai partir o seu mundo. Na verdade, ele vive algo que vai partir o seu mundo, e talvez o do leitor também. É daqui que a história começa, de verdade. E é daqui que eu paro de contar qualquer coisa sobre a trama. O que eu posso dizer? O livro bebe de Jogos Vorazes, e de A Canção de Gelo e Fogo, e até mesmo de Duna, mas cria algo com personalidade própria. Tem outro livro que me veio à cabeça enquanto lia, que bebe da fonte de Red Rising, mas esse fica para depois. Se você, como eu, ficou com o pé atrás por causa da tradução, ou porque acha que era mais uma distopia jovem adulto, eu preciso que você me escute por mais alguns minutos. Deixa eu te explicar melhor o negócio do título, porque não é frescura. Quando eu te disse que tinha 3 coisas, essa é uma delas, a tradução do título. Em inglês, Red Rising, que foi traduzido aqui como Fúria Vermelha, o Red
ele de vermelho, ele vem da casta. E o Rising, ascensão. Então, em português, eles traduziram para Fúria Vermelha. Aí você lê Fúria e já está num registro emocional completamente diferente, de raiva, de intensidade. E vermelho vira um qualificador dessa fúria. Não o nome de um povo, de uma casta. Você perde a dimensão política do título logo no primeiro contato com o livro. Agora, eu quero ser justo. Eu não sei os detalhes do processo da editora. Talvez a ascensão dos vermelhos soasse estranho. Talvez manter Red Rising não tivesse apelo comercial em português. Traduções são escolhas difíceis e eu não vou condenar ninguém. Mas o efeito prático, para mim, foi demorar 12 anos a mais para chegar nesse livro. E isso até dói um pouco, porque ele é excelente. Se você está nessa mesma situação de viu o título e passou batido, espero que esse vídeo mude isso. Vou ser completamente honesto com você agora, porque acho que você merece saber antes de comprar o livro. O começo desse livro é lento. Não levemente lento. Lento de verdade. O tipo de lento que nos dias de hoje teria me feito, talvez, largar o livro na página 50, por ali. Se alguém não tivesse me dito, espera, só mais um pouco. Daryl no subsolo, a vida dele, a comunidade dele, a rotina. Pierce Brown está construindo uma fundação. E eu entendo por quê. Você precisa se importar com esse mundo antes de vê-lo desmoronar. Mas esse investimento tem um custo de paciência. É típico dos livros dos anos 2010, de uma era em que o world building era mais indulgente, os atos de abertura mais longos. Mas aqui está o que você precisa saber. Existe um momento nesse livro, um momento específico, sem spoiler, onde a história vira a chave. E a partir daí, ela não para mais. O ritmo nos atos 2 e 3 é uma coisa diferente. É um livro que te prende, te surpreende, te revira. E cada minuto dos capítulos iniciais, por mais pesados que fossem, faz sentido quando você olha para trás. Então, o meu conselho, chega até o instituto. Só isso. Chega até esse ponto e aí você me conta. Agora sim. Agora eu vou falar das coisas que me fizeram terminar esse livro em um fôlego só. Primeiro, as reviravoltas. Red Rising é um livro que te surpreende, não de forma barata. Não é aquele tipo de twist que existe só para existir. Cada virada emerge do que foi construído antes. E isso me leva ao segundo ponto. O foreshadowing. Pierce Brown semeia nas primeiras páginas coisas que você só vai entender 200, 300 páginas depois. E quando aquele payoff chega, quando você entende o que foi plantado ali, você vai querer voltar ao início imediatamente ou vai ficar parado olhando para o teto, processando o que acabou de acontecer. Eu fiz os dois. Terceiro, os personagens. O elenco desse livro é absurdo em quantidade. E aqui está o que é impressionante. Você consegue diferenciar a maioria deles. Cada personagem relevante tem uma voz, um jeito de existir, uma lógica interna. Alguns têm espaço limitado na trama, mas mesmo esses têm traços que os fazem memoráveis. Existem personagens aqui que eu não consigo parar de pensar. Eu não vou citar nomes por razões óbvias, mas quando você terminar o livro, você vai saber exatamente o que eu quero dizer. E por último, o ritmo nos atos 2 e 3. Quando o livro engrena, ele não te larga. É o tipo de coisa que faz você inventar desculpas para não largar. Só mais um capítulo, e vira 3, e vira 6, e vira madrugada. A qualidade de sono da minha semana passada foi terrível. Essa intensidade, esse momentum é raro. E é o que mais me faz querer começar o segundo livro imediatamente. 2 pontos de estilo que merecem menção. Não porque afundam o livro,
mas porque são características que alguns leitores vão notar, acredito. Primeiro, o livro é escrito no presente. Eu faço isso, ele diz aquilo, digo. Para quem está acostumado com narrativas no passado, eu sou um deles, isso cria um leve atrito no início. A boa notícia, depois dos primeiros capítulos, eu deixei de perceber e o ritmo da história absorve completamente esse incômodo. Segundo, o estilo de P.C. Brown, em certos momentos, empilha muita informação em parágrafos densos, sem respiro visual na página. Blocos de texto sem espaçamento, sem quebra. Se você lê em formato físico, isso é mais sentido do que no Kindle. Não é ilegível, é intenso. Mas em alguns momentos eu precisei de uma pausa que o livro não me dava. Então, essas são algumas ressalvas honestas, mas que o livro transcende completamente. Red Rising não é um livro perfeito. O começo exige paciência. Algumas escolhas de estilo vão depender do seu gosto. A tradução, na minha opinião, não faz jus ao título original. E ainda assim, é um dos melhores livros que li nos últimos anos. Daqueles livros que te lembram por que você começou a ler ficção científica ou fantasia. Aquele senso de que existe um mundo aqui dentro que é real, que importa, que pulsa. Ah, e aquele livro que eu mencionei lá no começo, que bebe da fonte de Fúria Vermelha, obviamente, à vontade de muitos. Se você leu Red Rising e quer algo que vive num território parecido, com infiltração numa elite construída sob estética romana, um protagonista que usa inteligência onde os outros usam força, um sistema antagonista real, leia à vontade de muitos. Se leu à vontade de muitos e gostou, leia Red Rising. São livros que conversam entre si de um jeito que as capas nunca vão te contar. E curiosamente, nenhum dos dois precisa de comparação do outro para ser bom. Se você, como eu, passou mais de uma década ignorando esse livro, leia agora, antes que alguém te faça spoiler. Se você já leu e está aqui para confirmar que não foi só você, não foi. Esse livro é especial. E se você terminou e quer continuar a conversa, nos comentários, eu quero muito saber o que você achou do final do ato 2. Sem spoilers no título, por favor. Mas eu sei que você sabe do que eu tô falando. Nos vemos no próximo vídeo. E sim, provavelmente vai ser um vídeo com spoilers, porque tem muita coisa que eu preciso gritar em voz alta depois de ler esse livro. Se chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve, ajuda muito o canal. E até o próximo. Valeu!